realmente existia uma tradição que foi, digamos, inaugurada no início do século XIX, que é quando começa o ciclo de revoltas escravas que aconteceram na Bahia e que vão até a década de 30, né? Meados da década de 30. Sendo que o momento maior é a revolta de 1835, a chamada Revolta dos Malês, né? Eu chamo de tradição porque há uma certa continuidade, ou seja, há uma percepção pelos escravos que então viviam lá, né, os africanos sobretudo, de que revoltas estavam acontecendo, quer dizer, haviam acontecido no passado e que eu pude detectar em alguns casos, inclusive, a presença de alguns personagens que participaram de uma revolta em outras revoltas. Não são muitos casos, né, porque também nós não temos toda a informação necessária, né? Mas, por exemplo, o primeiro ciclo de revoltas que aconteceu, perdão, a primeira onda, né, de revoltas desse ciclo, foram revoltas capitaneadas pelos Haussais, né? Os Haussais, que eram um povo que habita, até hoje habita, o que hoje é o norte da Nigéria, né? Era um povo altamente islamizado e, nessa época, estava vindo em grande número para aqui, para a Bahia, devido a guerras intestinas, né, ligadas à expansão do Islã nessa região. Na verdade, foi uma expansão dentro de uma sociedade que já era altamente islamizada, né? Quer dizer, foi um conflito entre muçulmanos tradicionais e muçulmanos mais aguerridos, mais militantes, bélicos. Então, houve um jihad, foi declarado em 1804, e a partir daí, com os conflitos, etc., muitas pessoas que foram tomadas enquanto prisioneiros foram embarcadas como cativos, né, na costa, no litoral. Elas desciam de lá do interior, que é realmente lá em cima, né, no norte, e através de uma rede de comércio interno, as vítimas dessas guerras chegavam ao litoral, né? Na sua grande maioria eram homens, né? Tem também mulheres, mas a imensa maioria era de homens, exatamente porque eram prisioneiros de guerra, né? As mulheres não faziam parte dessas batalhas, digamos assim, religiosas. Bom, embora elas fossem muito ativas, né, a sua participação na sociedade, né, como comerciantes, inclusive como intelectuais, né, intelectuais muçulmanos. Mas então, esses Haussais, de ambos os lados dos conflitos, né, eles chegaram aqui na Bahia já no início do século XIX. Então, a jihad começa em 1804, por exemplo. Em 1807, temos o primeiro movimento que não chegou a explodir, porque foi descoberto no Nascedouro, né? Mas foi uma conspiração muito, muito articulada, que infelizmente foi desbaratada, né, por causa de denúncia, a velha história, né? Foi denunciada e foi reprimida, e os seus líderes foram presos, né? Enfim. Mas que era uma revolta, inclusive, que tinha articulações em Salvador, na periferia de Salvador e no interior da cana-de-açúcar, né? No interior mais profundo do Recôncavo, chamado, que é a região dos engenhos, né? Onde estava concentrada a maior parte da população escravizada. Bom, então nós temos essa revolta, temos outra em 1809, mais uma em 1814, né?
E essas três revoltas principais, tem uma também em 1816, sobre a qual não sabemos exatamente como foi o perfil étnico, qual foi o perfil étnico dos que participaram, mas essas três revoltas, pelo menos, foram revoltas predominantemente raciais, né? Não que não participassem membros de outros grupos étnicos ou outras nações africanas, como se dizia na época, né? Mas era predominantemente, tanto a direção quanto a base, né, desses movimentos era predominante racial. Então, nós temos esses primeiros movimentos raciais, depois temos os movimentos nagôs, que começam mais um pouco antes, nas vésperas da independência, e são muito mais numerosos, ou pelo menos nós temos mais informações sobre esses outros movimentos do que os anteriores. Esses novos movimentos foram principalmente deslanchados pelos nagôs, que é como eram chamados os yorubais, aqui na Bahia. Então, são esses conflitos que explicam as ondas de cativos iorubais que chegam aqui, onde eles eram conhecidos como nagôs, né? Não se pode dizer que esses movimentos fossem todos eles influenciados por uma ideologia, ou orientados por uma ideologia muçulmana, né? Entre os raciais, isso é um pouco mais claro, a presença da ideologia muçulmana, embora não apenas muçulmanos, ou havia muçulmanos de um lado e do outro, do lado ortodoxo, do lado heterodoxo, né? Dos muçulmanos mais sincretistas e dos muçulmanos mais puristas, digamos assim, né? Então, haviam tendências religiosas diferentes, mas a presença de pessoas letradas, né? Pessoas lideradas por muçulmanos, tudo isso está presente na documentação nos movimentos raciais, né? Nos movimentos nagôs, isso está presente de maneira muito clara apenas na revolta de 1835, né? Que, como eu já escrevi, não foi uma revolta apenas feita apenas por muçulmanos, foi dirigida por muçulmanos, planejada por muçulmanos, mas não foi desencadeada apenas por muçulmanos, né? Participaram também pessoas nagôs que não eram muçulmanos, né? E dos movimentos anteriores, nós estamos falando aí de mais de 20 movimentos apenas dos movimentos nagôs. No conjunto, né, desse grande ciclo, desse grande arco de revoltas que começa em 1807 e termina em 1835, eu já contei mais de 30, né, entre revoltas e conspirações, né? Muitas no interior, aliás, a maioria aconteceu, de fato, na zona dos engenhos, no Recôncavo, né? Mas para as quais nós não temos documentação suficiente para aprofundar os estudos, né? Até porque os senhores de engenho preferiam que eles próprios punissem os seus escravos rebeldes para impedir que esses escravos se tornassem, digamos assim, suspeitos, né, ou investigados pelas autoridades e fossem, por isso, para a prisão, retirados do trabalho, né? A lógica dos senhores era o seguinte: não, nós punimos privadamente, né, domesticamente, esses escravos rebeldes e colocamos logo depois eles para trabalhar. E isso era mais produtivo do ponto de vista senhorial, né? Estou falando aí do que estava acontecendo lá nos engenhos, para explicar que esses movimentos não geraram a documentação, né, caudalosa que, por exemplo, o movimento do Levante dos Malês gerou por ter acontecido na capital, na cidade, né? E haver todo um processo, a produção de documentos, né, de uma documentação enorme,
Trata-se, assim, do maior corpo documental, um dos maiores, melhor dizendo, relacionado a uma revolta escrava em todas as Américas, né? Mais de 200 depoimentos, mais de 200 interrogatórios, né? Dezenas, centenas de depoimentos de testemunhos, relatórios policiais, enfim, é uma documentação enorme. É interessante porque a revolta dos malês não foi nem a revolta que mais colocou em perigo a sociedade escravista. Mas, por ser a mais documentada, é a mais conhecida, então ela se destaca do conjunto das revoltas, né? Mas, por exemplo, a revolta de 1816, ela durou 3 dias, né? Ela envolveu vários engenhos. E ela aconteceu, portanto, né, no coração da economia escravista. Em conclusão, foi uma revolta muito mais séria para esse sistema, né, do que a revolta dos malês, que aconteceu na cidade. Os malês realmente planejaram atacar o Recôncavo, mas foram bloqueados pela cavalaria antes de alcançar o primeiro engenho que estava palavrado para receber os rebeldes urbanos, né? Então, foi uma revolta que se concentrou na cidade, né? E foi uma revolta muito curta, foi uma revolta que demorou 3, 4 horas, enquanto essa que eu mencionei, a de 1816, demorou alguns dias, né? 3 dias, pelo menos. Então, tínhamos essa tradição, sim, né? Porque os novos rebeldes sabiam, né? Tinham notícias das antigas revoltas acontecidas, muitas delas acontecidas no ano anterior, entendeu? Ou seja, não precisava pensar muito, ter uma memória muito longa ou profunda para saber que, né, era uma terra deflagrada. A revolta dos malês foi uma das maiores revoltas urbanas, tá? Nas Américas. Porque aconteceram revoltas bem maiores do que a revolta dos malês em outras regiões do Caribe, sobretudo, né? A começar pela Revolução Haitiana, né? Que foi uma revolução, portanto, né, de escravizados, vitoriosa, inclusive, né? Claro, ela demorou um período muito grande, né? Tem várias fases, é um movimento muito complexo, né? Começou em 1791 e praticamente só terminou em 1804, né? Quando é declarada a independência em relação à França, né? Que até então o Haiti permanecia como a colônia de São Domingos, né? Saint-Domingue, da França. Então, essa revolta foi, obviamente, muito maior do que a revolta dos malês. Tem também a revolta de 1831, na Jamaica, que foi imensa, né? Envolvendo milhares de escravos, dezenas de milhares de escravos, na verdade, 60 mil é o que, né, se estima, e que foi uma revolta que envolveu tanto o campo como a cidade, né? Mas foi principalmente uma revolta rural, né? E que fortaleceu muito o movimento abolicionista, que já vinha, né, crescendo na metrópole. A Jamaica era uma colônia inglesa, né? E que terminou com a abolição 2 anos depois da escravidão. Houve ainda um período de aprendizado, né, dos libertos, mas a abolição nas colônias inglesas terminou, a escravidão terminou em 1833. Bom, então, só para falar de 2 revoltas, né? Podíamos ainda acrescentar de Demerara, em 1821, que foi estudado num livro belíssimo,
pela Emília Viotti da Costa, publicado aqui no Brasil também. Isso só para dizer que não vamos encher tanto o peito, né, e dizer que a revolta dos malês foi a mais importante, a maior, etc. Né? Mas foi, sem dúvida, uma revolta cuja importância é muito grande. Né? Foi uma revolta que aconteceu no coração político, né, de uma importante província açucareira, que era a Bahia, né, e aconteceu também no momento de grande deflagração em todo o Império, de revoltas pipocando aqui e acolá, né, o período de revoltas federalistas, de revoltas até separatistas, né, republicanas, até revoltas indígenas nós tivemos aqui na Bahia. A revolta dos malês, então, tem uma importância ímpar porque ela aconteceu, como eu disse antes, né, num centro administrativo importante do Império. Né? E ela foi uma revolta muito articulada, isso foi descoberto, né? Que foi uma revolta bem planejada, uma revolta que foi planejada em torno de grupos muçulmanos, né? Que estavam espalhados por diversas freguesias de Salvador. Né? Ela mobilizou um grande número de adeptos, né? Para a luta mesma, em torno de 600 pessoas, mas que, nas proporções de hoje, nós estamos falando aí de 30 mil pessoas, né? Se a gente for comparar com a demografia atual. Né? Salvador, com cerca de 30 milhões de habitantes. Então, era muita gente né, proporcionalmente para aquele momento. Toda a cidade, quer dizer, os rebeldes percorreram uma grande parte da cidade, né? Eles não aterrorizaram a cidade, não foi uma revolta do toca-terror. Né? Foi uma derrota em que os rebeldes, aliás, agiram com muita disciplina. Né? Como se, eu acho que esses rebeldes, que eram guerreiros, né? Um grande número deles, guerreiros na África, a impressão que eu tenho é que eles foram para o campo de batalha nas ruas de Salvador como se eles estivessem indo para um campo de batalha na África, né? Porque foram muito disciplinados. Eles foram enfrentar as forças militares. Eles não saíram tocando fogo nas casas senhoriais, por exemplo. Eles podiam ter feito isso, né? Tocar o fogo, né? E aterrorizar a cidade, transformar a cidade num caos. Talvez, se eles tivessem feito isso, eles tivessem tido maior chance até de vitória. Né? Mas não. Foi tudo planejado para uma revolta muito disciplinada do ponto de vista militar. Né? Mas houve uma delação. Né? Não foi uma traição interna ao movimento, foi uma delação externa, feita por africanos, né? Mas que não era gente que estava enfronhada com a conspiração. Tá? Isso é uma coisa que tem que ficar muito claro. Mas houve essa delação, a polícia veio a campo e o movimento foi descoberto. Né? E esse movimento, apesar dessa descoberta, esse é o ponto, apesar dessa descoberta, de que porque aconteceu assim, para entender, é importante falar como foi o início do movimento. Né? A polícia, avisada de que havia uma reunião numa determinada casa, né? Chegou lá e bateu. E realmente essa era a casa que estava, naquele momento, congregando o núcleo, né, do movimento. De todo modo, a cidade ficou aterrorizada. E as notícias, claro, demoraram para chegar, uma viagem de barco, né, para os principais centros do Império. Né?
Para o norte, o Recife, para o sul, o Rio de Janeiro. Aí foram publicadas diversas notícias nos jornais cariocas. E aí houve um medo muito grande também no Rio de Janeiro que acontecesse uma repetição do que havia acontecido em Salvador, né? Que as notícias eram, né, né, de uma coisa muito séria que teria acontecido em Salvador. Então, o que aconteceu no Rio de Janeiro, que houve um aperto, né, muito grande do policiamento nos bairros de concentração africana, sobretudo em cima dos que lá eram chamados dos africanos minas, né? Porque os nagôs eles estavam subsumidos a essa definição maior, esse guarda-chuva étnico maior, chamado de Minas. Né? Sob esse guarda-chuva estavam os Minas, os Hauçais, os Jejes. Né? Em relação à greve, né? ou greves, tem um sociólogo que é também historiador, né? Charles Tilly, que eu cito inclusive no livro, que ele disse que a greve foi uma forma de luta que aconteceu muitas vezes na história. Não foi invenção da classe operária fabril europeia. Né? O que aconteceu aí, nesse momento da industrialização, sobretudo a partir, né, do século XIX, já desde o início do século XIX, o que aconteceu aí foi que a greve se transformou, e cada vez mais, na forma mais, digamos, presente de luta dos operários, né? Dos operários fabris. Né? Mas a greve, a parada do trabalho, ela aconteceu muitas vezes no passado. Né? Inclusive na escravidão. Né? A gente pode até, forçando um pouco a barra, dizer que a formação de quilombo é até uma forma de greve. Né? Sobretudo quando o quilombo negocia, né, para retornar. Não estou falando de Palmares. Né? Palmares foi uma exceção. Mas, por exemplo, na década de 1780, não se sabe, né, precisamente quando, aconteceu um movimento de escravos de engenho, né? No engenho, o chamado Engenho Santana, no sul da Bahia, em Ilhéus. Né? Essa greve, esse movimento, a gente pode chamar até de uma greve. Por que foi o que aconteceu? Pararam, né, os escravos desse engenho pararam, pegaram a ferramenta do engenho toda e levaram com ele para as matas da propriedade, né, do engenho. E lá ficaram. E, num determinado momento, eles resolveram escrever o que foi chamado, que está escrito no documento, Tratado de Paz proposto pelos escravos levantados, pelos cativos levantados, ao seu senhor, com vários itens. Né? Por exemplo, uma semana de trabalho de 4 dias. Né? Nem na Suécia você tem, mas eles estavam reivindicando isso. Semana de trabalho de 4 dias. Um menor volume de trabalho para as mulheres. As mulheres carregavam a cana do eito até o carro que levava a moenda. Né? Especificando não sei quantos feixes de cana, etc., etc. Né? A devolução das roças dele que tinham sido tomadas pelos canaviais. Tinha havido um passado recente no qual eles tinham acesso a essas roças. Né? Mas com a maior demanda pelo açúcar, os canaviais tinham tomado conta dessas roças. Né? Pediu um barco para levar
o excesso do que eles produzissem nessas roças para Salvador para vender. De lá de Ilhéus, é uma viagem tanto, né? Quase uma semana de barco de vela, barco à vela. Enfim. Tinha outra também, eleições diretas para o feitor. Eles queriam escolher o próprio feitor. Né? E, por fim, eles diziam assim, queremos cantar, brincar e dançar sem que, para isso, tenhamos que pedir permissão. Né? Ou seja, a escravidão, se os itens desse tratado fossem todos acatados pelo Senhor, viraria uma piada, né? Mas estava lá. Eles pararam e fizeram uma lista de reivindicações. Né? Com alguma boa vontade, a gente pode chamar também de uma greve rural, no caso. Né? Rural quer dizer, rural e urbana, porque o engenho era uma fábrica no campo, não é isso? Que tinha os insumos ali produzidos imediatamente naquela vizinhança, mas tinha todo o processo, e dos mais sofisticados, o mais sofisticado, na verdade, nas Américas, né, o processo de transformação da matéria-prima num produto. Várias coisas eram produzidas. Então, era uma fábrica, na verdade. Então, a gente pode chamar, pelo menos, aqueles que trabalhavam, né, os trabalhadores escravizados do engenho propriamente dito, né, em operários do açúcar. Né? Pararam. Podemos também falar de paradas, né, de escravos nas vésperas da abolição. São Paulo, né, fugas coletivas, né, o trabalho parava. Né? Quer dizer, não era fugas para reivindicar, nesse caso, para reivindicar alguma coisa específica. Aí já eram fugas para abolição, né? Eram fugas coletivas abolicionistas, digamos assim. Né? Mas havia casos tem um quilombo se não me engano, que é de Limoeiro, né? Que os escravos param. Acho que Flávio, inclusive, na sua entrevista, falou sobre esse movimento. Eles param e pedem para exigem, né, que o feitor escreva uma carta de alforria para todos eles. Quer dizer, uma coisa de liberdade mais contida, né, apenas para aquele grupo pequeno, não é a abolição geral. Então, a greve de 1857, ela é companheira de muitas greves que aconteceram na história, envolvendo pessoas livres, libertas e escravizadas. A de 1857 foi uma greve de ganhadores, tanto libertos quanto escravizados. Né? A grande diferença é que o ganhador escravizado tinha que desembolsar uma parte do que ganhava para entregar ao senhor no final da semana. Né? Era o sistema de pagar a semana. Né? Era o escravo de ganho, ou a escravidão do ganho, como se chamava na época. E o ganhador liberto, ele embolsava tudo. Era aquele que um dia havia sido escravo, ganhou a alforria, ou pagou, mais comum era pagou pela sua alforria, com dinheiro que, enquanto escravizado, tinha poupado para pagar por sua liberdade. Não é isso? E agora era liberto. Então, para um e outro, essa postura que os levou à greve, porque eles foram à greve por causa de uma postura. Uma postura que dizia que eles deveriam pagar uma taxa que não era exorbitante, eles podiam tranquilamente transferir o valor dessa taxa, né, para o que eles cobravam dos seus clientes. Aí começa a engraçar, né? O registro
uma matrícula junto à Câmara Municipal, lembrando a vocês que a administração municipal, na época, não era feita por um prefeito, era feita pela Câmara, né? E a autoridade municipal maior era o presidente da Câmara. Bom, então eles deveriam se registrar junto à Câmara, tal como hoje, os ambulantes se registram junto às prefeituras. Eles deveriam apresentar os libertos, aí uma coisa só para os libertos, apresentar uma fiança escrita por uma pessoa de bom tamanho na sociedade, né? Portanto, um branco, né? Um homem bom, né? Como se dizia então. E os escravos não precisavam, porque eles tinham, né, o senhor para controlá-los. E a figura desse homem branco, né, como fiador dos libertos, era exatamente para que houvesse uma figura livre, branca, né, além das autoridades, que afiançassem por esses ganhadores, pelo comportamento desses ganhadores. Porque a ideia era essa, era o comportamento desses ganhadores. Né? E a última, que foi o ponto de resistência maior, aliás, vejam bem, era que eles seriam obrigados a usar uma chapa de metal com o número da inscrição gravada sobre ela. Bom, mas eles resistiram, os ganhadores, por causa da chapa. Eles consideravam aviltante terem que usar uma placa de metal sobre o peito. Né? A ideia era que aquilo animalizava eles, porque uma placa era usada também para os cavalos que trafegavam nas ruas, né? Puxando carroças ou com balaios, né? Barris de água, gente vendendo coisas, né? Puxadas, né? Pelo cavalo, ou as cadeirinhas, as cadeiras de arruar, que também recebiam uma placa, né? Um objeto. Né? Então, eles se sentiram objetificados por aquele navio. Né? E havia também toda uma simbologia, né? Uma ritualização do corpo africano, que era muito importante. Né? O uso das guias, dos colares representativos dos orixás, por exemplo. Né? Agora ia ficar aquele troço, né, que representava controle, que representava mundo branco em cima, né, desse emblema de tamanho significado ritual, que eram essas guias dos orixás, as guias dos orixás. E também uma outra coisa, no caso dos muçulmanos, os amuletos, que eram também usados pelos devotos de orixás, né? Que usavam tanto amuletos muçulmanos como outros tipos de amuletos, né? E até bentinhos, né? Que eram amuletos católicos, que eram usados também aí, dependendo do pescoço. Né? O capitão do canto era um líder, né? Que organizava o trabalho diário e organizou, quer dizer, já no sistema de federação entre os vários cantos, né? Esses cantos organizaram a parada de 1857. Então, havia uma organização, né, prévia à parada de 57, tanto que eles pararam de vez. Isso não podia acontecer, né, sem uma combinação anterior. Não houve nada de espontaneidade, né, ou de espontaneísmo, né, nessa parada. Foi uma coisa combinada. E foi combinada através desses cantos. Canto, uma outra denominação importante que eu ainda não esclareci. Canto era como se chamavam os grupos de trabalho que eram organizados inicialmente em torno das nações africanas. Então, havia grupos dos Nagôs, dos Haussais, dos Jejes, etc. Mas que, nessa altura da greve de 1857, era praticamente, sei lá, mais de 80% grupos de Nagôs, porque
os nagôs foram quase que exclusivamente a última grande vaga do tráfico transatlântico de escravizados para a Bahia. Mas esses cantos eram vários, eles estavam espalhados por toda a cidade, que eram esse grupo de trabalho que se reuniam para melhor administrar, né, o atendimento aos seus clientes. Os ganhadores, eles não só transportavam mercadorias por toda a cidade, mercadorias de todo o peso, né? Grandes caixas de açúcar, tonéis, barris de cachaça, né? Piano, tudo. Transportavam de tudo. E também transportavam gente em cadeirinhas de arruar.